Se coloca de pé, vamos orar pela vida da serva que já está nas mãos do Senhor. Que Deus continue abençoando a vida da diaconisa Jaqueline. Que Deus continue dando vigor para ela fazer a obra de Deus. Senhor, agora Senhor, eu te apresento a tua serva que está no teu altar. Usa ela uma vez mais, Senhor, com porção dobrada do teu Espírito para falar aos nossos corações aquilo que o céu preparou para a noite desse dia. Jesus, que os nossos vasos, Senhor, venham a ser transbordados por intermédio do azeite que vai sair da vida dela. E que, Senhor, quando nós estivermos transbordantes, Senhor, que nós venhamos liberar azeite para outras vidas. Fala conosco, porque precisamos e necessitamos de ouvir a sua voz, a sua palavra, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Salve os irmãos com a santa e gloriosa paz, Senhor. Amém. Irmão, pregar é diferente de ensinar. Eu estou aqui com o meu coração acelerado, nervoso. É diferente de ensinar, né? Escola dominical, a gente brinca bastante, conversa bastante, mas na hora da pregação, meu coração acelera, minhas mãos ficam geladas, dá dor na barriga, né? Mas, amém, aprove o Senhor que estivéssemos aqui. Amém. Queria que a igreja abrisse as vossas Bíblias no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. E ainda queria pedir aos irmãos que não fechassem as vossas Bíblias, tá? Queria que depois de Timóteo vocês deixassem as suas Bíblias abertas no livro de Apocalipse, que vai dizer capítulo 2, versículo 1. E ali em Apocalipse nós vamos navegar pela palavra, amém? Vai nos dizer assim em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira, que tem cauterizado a própria consciência. Amém? Somente a parte B do versículo 2. Agora eu queria que vocês fossem lá para o livro de Apocalipse, capítulo 2. Aleluia. 2 não, vamos para a primeira carta à igreja. Que, aleluia, é o 2 mesmo que vai dizer sobre a primeira igreja, que é Éfeso. Capítulo 2, versículo 1 vai dizer assim: podeis assentar. Amém? E eu queria que você juntamente comigo analisasse esse texto do livro da carta de Apocalipse. Eu quero trazer para você essa noite que o livro de Apocalipse é o livro a qual o Senhor Jesus, ele se apresenta a João, aquele mesmo João, irmão de Tiago, que pediu o Senhor Jesus que desse uma cadeira para ele, pastor, ao lado de Jesus. E Jesus, ele chegou para João e falou assim: olha, para sentar na minha cadeira tem que pagar o preço. Eu quero te falar que foi o mesmo João que outrora, quando Domiciano pega João e leva para a ilha de Patmos, aonde acharam que ia acabar com o ministério de João, ele tem a maior revelação da igreja. Jesus, ele se apresenta aleluia, na visão real do Deus vivo, do Alfa e do Ômega. E nessa carta, aleluia, a qual João transcreve a mensagem a qual Jesus queria dar à igreja. E quando eu estava de madrugada orando ao Senhor, o Senhor falou para mim assim: verdade ou consequência? Porque tem muitas pessoas na igreja que estão brincando de verdade ou consequência, estando dentro da casa, mas se corrompendo dentro da casa. E vai chegar o ponto que verdadeiros adoradores não vão querer continuar dentro da casa, porque dentro da
Se lá no passado teve, agora então, que são os últimos momentos da igreja na terra, imagina o que vai acontecer. E quando Paulo instrui Timóteo, um evangelista da casa do Senhor, Paulo vai falar para Timóteo assim: Timóteo, não deixe que ninguém invalide o teu chamado. Sabe por quê, pastora Fernanda? Porque Timóteo era um jovem. E às vezes a patente alta do sistema não quer ouvir quem está embaixo. Se sente tão grande, tão potente, tão cara que não peca, que acaba não querendo ouvir quem está embaixo. Meu Deus! E aí, aleluia, vai dizer o texto assim. Acompanhe comigo, igreja. Eu quero ensinar como professora da escola dominical a vocês algo. Toda vez que um pregador pregar, abra a tua Bíblia e faça como o povo de, como é que era o nome? Quem falou? Faça como os bereanos. Paulo foi pregar em Bereia e os bereanos, irmãos, sentaram com a palavra aberta. Mesmo Paulo, o cara, 20 anos lá treinando como aleluia, como olha só como é que, tá vendo como é que ensinar é diferente de pregar? Fica até com medo de falar. Entendeu? Mesmo Paulo estando 20 anos, os bereanos sentaram com a Bíblia na mão. Sabe por quê? Não estamos mais em tempo de brincar. A carta de Paulo ao Timóteo foi cuidado com mentes cauterizadas, com aquelas pessoas, Fernanda, pastora Fernanda e pastor Wagner, que criaram um escopo de perfeição e colocaram você dentro de um escopo. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser do jeito que Deus quer que você seja. Tem que ser da maneira que Deus esculpiu que você esteja. Esse negócio da igreja tem um molde para crente. Irmãos, é salvação, está aqui. É doutrina, está aqui. Temos que parar de confundir doutrina com usos e costumes. O povo está pegando usos e costumes, doutrina de homem, trazendo como doutrina a doutrina da Bíblia. Então, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. E vem o pastor dominical juntamente conosco. Vai dizer assim: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não suportam homens maus e que puseram à prova, que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Aleluia. E o achaste mentirosos. Tens perseverança e suportaste a prova por causa do meu nome e não deixaste esmorecer. Tenho contra ti que abandonaram o primeiro amor. Eu não sei se eu vou conseguir pregar todas essas cartas hoje para você. Até onde o momento que Deus me levar, eu irei. Só que na primeira carta, a igreja de Éfeso, o Senhor levanta uma questão contra Éfeso, porque o povo de Éfeso estava perdendo a essência de adorador, perdendo aquele momento de intimidade, perdendo aquele momento de tremor, igual a irmã chegou aqui tremendo, e eu sentada ali, o Senhor falou assim: olha o temor que a minha filha tem até de tocar no microfone, com medo de sair dela, mas não a chorei, mas não entende que ela está me buscando, que ela está se entregando a mim, e que ela está falando assim: Senhor, tira tudo de mim, agora me enche de ti. Nós temos que parar com aquele padrão de moralidade que vem dos fariseus, que é o que mais a gente tem batido na tecla na escola dominical, porque eles tinham um escopo de santidade, mas quando o mestre chega, Paulo, eles não conseguem ler a respeito do mestre. Vai lá com as cartas da Torá, vai lá com os livros de
dia não está diferente não. Porque chega aqui às vezes uma pessoa que está contrita, da alma entristecida, que foi abatida lá fora. Muitas das vezes a igreja está jogando para fora. E a Bíblia vai falar que a carta de Éfeso, quando Deus vai ter uma questão contra ela, cuidado, não perca o primeiro amor. No primeiro amor, pastora, a gente liga para o namorado, né? A gente faz carta. A gente fica de madrugada conversando, né? A gente cria um cenário na nossa mente daquele namorado perfeito. E que tudo é perfeito. E muitas das vezes a gente vai perdendo essa essência dentro da casa. Porque o irmão se levantou. Porque alguém fez algo. A Bíblia vai dizer que no mundo teríamos aflições. Imagina a casa de Deus. Meu Deus! Se no mundo nós teríamos, imagine você que está correndo agora para o céu, rumo ao céu. Você acha que vai ser fácil? Eu que o diga. Eu que o diga. Quem conhece a minha história sabe o quanto sofrimento eu passei e tenho passado para viver Jesus. Até a minha essência tentaram tirar. Até o jeito de me arrumar tentaram tirar. Quando eu chegava na igreja toda produzida como estou hoje, chegava e falava assim: ela é soberba, ela é arrogante, quer ser melhor do que todo mundo. Mas eu quero te dizer que Deus criou para você um escopo. Não é escopo do homem, não é escopo da tua vontade, mas é a vontade absoluta e permissiva do Senhor para a sua vida. Porque cada um dentro da casa tem algo, tem um chamado diferente. Talvez o meu chamado seja um, o chamado da Lenice é outro, o chamado da Camila é outro. Sabe por quê? Porque tem 12 testemunhas, cada uma delas era diferente. Você vai testemunhar o quê? Fica muito de lado, realmente. Você vai testemunhar o quê? Empirismo. Na psicanálise, na psicologia, a gente chama isso. Aquele que segue piamente aquelas doutrinas que o outro faz, sem procurar uma questão, mesmo estando errada, eles vão continuar seguindo aquilo, porque foi ensinado. Só que dentro da casa, eu tenho algo que é o livro da casa assim. Tem um modelo, é a Bíblia. E na segunda igreja, a igreja de Pérgamo, aí antes, eu quero dizer que Deus ainda vai prometer algo. Que vai prometer no 6, vai dizer assim, ó. No 7 vai dizer assim: quem tem ouvidos ouça o Espírito, diz a igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Sabe o que Jesus está falando aqui? Que é a porta do Éden está aberta. A árvore da vida, ela estava lá no Éden. E Adão e Eva se alimentavam dela eles não morriam. Eles estavam ali se alimentando, e quando eles caem, quando eles pegam aquela árvore retirada do Éden, quando eles caem, em Gênesis vai dizer que aquela árvore é os dois momentos que essa árvore se apresenta na palavra. É em Gênesis e é o Apocalipse, é o Alfa e o Ômega. No Gênesis, quando há queda, a árvore sai, mas agora Jesus fala: aquele que vencer vai poder se alimentar da árvore da vida e viver. Aleluia! Verdade ou consequência? O que você quer viver? Eu quero viver na verdade. Espero que você esteja também. E na carta de Pérgamo vai dizer assim: ao anjo do Senhor, a igreja de Pérgamo, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sabe por que 2 gumes? Porque existem 2 partes caídas, a alma e a carne. O espírito está com Deus, o espírito sempre tende a Deus, mas a parte caída são a parte das emoções e a parte da concupiscência da carne. Então por isso que ele fala que da boca dele
saiu uma espada afiada que contempla, que pode atingir a divisão dessa alma, aleluia, desse espírito, dessa carne. E vai dizer assim: conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o teu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipa, minha testemunha, meu fiel, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Irmãos, essa parte aqui me doeu o coração. Daqui a pouco eu venho para cima para a igreja, diz no 12. E quando eu li sobre Antipas, eu tenho visto crente se corromper porque tem medo de morrer. Crente se vendendo por nada. E pessoas, quando passam as provas dela, não passam com dignidade. O medo de morrer é tanto, mas é tanto que começa a se corromper. E eu quero te trazer a lembrança da memória que vai chegar dias que nós não vamos poder arredar o pé. Porque esses dias, irmãos, já estão aí. O dia onde você pode, às vezes, por causa da tua tribulação, da prova que está passando, negar o nome do Senhor Jesus. E eu quero te dizer, irmãos, que nesse momento você vai perder a sua bênção. Porque a Bíblia fala assim, ó, permanecer até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. É passar pelas suas provas com dignidade. Saber que se você está vivo, amém. Mas se você morrer, se você desce a sepultura, aleluia, lutando pelas causas de Cristo, irmãos, o céu te espera. Aleluia. Tem pessoas que diante da adversidade têm negado a Jesus e têm morrido espiritualmente. Tem pessoas que não entendem se ela cair ainda a porta da graça está aberta. Eu não quero aqui trazer para você que você pecou, você está no inferno. Não, ainda está aberta a porta da graça. Aleluia. Só que breve o rei vem. Aleluia. E ele virá para julgar. Você não sabe a hora. Você não sabe o momento. Sexta-feira eu estava indo embora da igreja. E de repente, naquela chuva, meu carro vai na pista. E eu já saí sentindo algo no coração estranho. Eu falei, meu pai, o que está acontecendo? Me sentindo um aperto. E quando eu passo ali na subida da serra, ali perto da ponte de Santo Antônio, meu carro foi dar uma freada. Meu carro roda na pista. E o Senhor falou para mim assim, o diabo está furioso com você. O diabo, se pudesse quebrar o teu pescoço, ele quebraria também. Porque se ele está furioso, irmão, é porque eu estou tentando buscar a verdade que nos perdoa. Por que, Priscila, você está tentando? Porque nós somos perfeitos, irmão. Porque todo dia o pecado vai vir bater na tua porta. E a Bíblia vai dizer que nós já nascemos no pecado porque nascemos da descendência de Adão. Mas existe um que não nasceu na descendência de Adão. Então ele veio perfeito. Ele veio e cumpriu tudo para fazer a reforma. E houve uma reforma, foi ao meu, ao teu favor. Porque ele é soberano e ele sofreu mais que nós. Ele vai e se desce na glória dele. Imagine o céu, irmão, onde tudo era para ele, onde anjos gritavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da tua glória. Imagina agora esse Deus, ele se despide dessa glória toda, o céu, o trono, a mordeia, a sede, a rabacalaiada sai. E ele se despide e fala assim: ó, tem um filho meu lá que vai precisar e não vai conseguir pagar o preço. A Bíblia vai dizer assim: ó, por nada foste vendido, mas a preço de sangue eu te comprei. Ele precisou sofrer uma que nós, ele se despide. Ele desce. A maior humilhação, Paulo, que eu vi na Bíblia foi o Deus que tirou aquelas vestimentas real e desceu para entrar no ventre de uma mulher que para aquela cultura não valia nada. Para a cultura judaica a mulher não valia nada. E ele vai lá e se humilha. Ainda há mais humilhação, sabe o quê?
morte de cruz. Escândalo da cruz. Foi por mim e por tua causa. Foi por mim e por tua causa. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento que a gente não vai suportar. Só que lá no íntimo do teu quarto, estávamos estudando na escola dominical na quarta-feira, que lá no íntimo do teu quarto, onde você e seu esposo se encontram, se conhecem, Deus quer ter a mesma intimidade contigo. Uma intimidade de você falar assim: Senhor, eu pequei. Senhor, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Mas me limpa, irmão, acabou de pregar isso aqui. Me limpa. Eu quero ser limpo como isopo. Você já viu o que o isopo faz? Quando ele está num pântano todo lamacento, o isopo vai lá e purifica a água. É um padrão que o povo hoje está vivendo, irmãos, que está fora da palavra. É a aparência, é o santo, é o que não tem pecado, mas estão esquecendo, irmãos, de viver a santidade. Hoje é a pregação que vale 40 mil. Hoje é a pregação que eu me exponho com um cinto de 5, 6 mil, com lenço de 2 mil, com óculos de 5 mil. Irmãos, é proibido ser rico? Não. Não é proibido ser rico. Mas a Bíblia vai dizer que isso aqui, ó, toda vez que eu for ministrar, isso é de graça. Imagine aquele que precisa ouvir a palavra que sai da minha boca. Se ele não tiver 40 mil para pagar. E a igrejinha que vai precisar, muitas das vezes, de uma palavra de ânimo, de conserto, que ela não tem 30 mil para pagar um pregador, um cantor da casa do Senhor. Estamos vivendo hoje um evangelho, irmão, da mente cauterizada. A palavra de Deus vai dizer que Ele é justiça e poder. A palavra, ela purifica, ela exorta e ela salva. Qualquer outra palavra que não tiver esses 3 atributos não são palavras do Senhor. Porque para nós irmos para o céu não é de graça, há um preço. A graça foi de graça, mas há um preço a ser pago aqui na terra para você subir até os céus. E é o preço da renúncia, do sacrifício. E eu não quero sacrificar a minha casa, porque o povo está achando hoje que o inimigo é quem está sentado do lado. Teu inimigo é você mesmo. Teu inimigo é a tua carne, é a tua alma manhosa, que quando ela é castigada, fala: ai, doeu. A irmã Priscila veio com uma palavra dura. Irmão, não tem nada a ver com isso. Eu prego aquilo que eu aprendi com o mestre. E te garanto que desceu um pão aqui, qualquer palavra errada, no meu nome. Número 8 da carta de Apocalipse vai dizer assim: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço sua tribulação, a tua pobreza, mas está entre parênteses assim, presta atenção, ó, tu é pobre, mas tu é rico. Sabe por quê? Porque riqueza não é dinheiro. Riqueza não é dinheiro. Porque quando você é rico, tudo, irmãos, pega uma pessoa que ela tem o dom da prosperidade, ela pode falir, mas ela sabe o caminho de volta de ficar rico. Quantas vezes, muitas das vezes, na sua casa tu quebra financeiramente, mas daqui a pouco tu está vendo a prosperidade chegar de novo. Isso é prosperidade do Espírito. E para a carta da igreja de Esmirna, ele vai deixar assim, ó, taxativo. Quem está falando aqui é Jesus, irmão. Ele vai deixar assim, taxativo, ó. Tu é pobre, mas tu és rico. Então, porque a igreja de Esmirna, ela é a igreja, assim como a nossa. Mediante todas essas igrejas hoje de Xerém, com pompa e circunstância, a nossa igreja é comparada hoje à igreja de Esmirna.
tirar o pecado debaixo do tapete. Capa de acanda da igreja. É rica, tá igual a Odisseia, tá lá rica, bonitona, pomposa, linda. Aí ela fala assim: ó, vou pra comigo, porque não está enxergando muito bem o que está dentro da casa. E vai dizer assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas no 11. Ao vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Sabe por que Jesus está falando isso aqui com essa igreja de Esmirna? Porque outrora os discípulos morriam injustamente. Ao Coliseu de Roma, leões eram jogados aos leões, eram jogados aos tigres, bestas feras, cortado pelo meio, cerrada a cabeça, morto por cruz e vestido. Aí Jesus vai lá e fala assim para a igreja de Esmirna: eu não vou permitir que você morra injustamente. Porque cada um tem um propósito na terra. Eu não sei qual é o seu, mas eu sei qual é o meu. Eu sei qual é o meu propósito. Demorou muito para eu querer. Certa feita eu sofri algo, um embate muito grande na minha alma. E eu sou psicanalista clínica. Mas eu fiquei 6 meses doente por causa de uma tristeza que entrou no meu coração. E eu fiquei 6 meses sem tomar Santa Ceia, porque o pastor falou para mim que eu não podia tomar Santa Ceia, porque eu tinha uma questão mal resolvida, porque eu não aceitei algo de errado da igreja. E eu me coloquei na posição que eu não aceito. E ele no telefone me falou, eu falei: pastor, eu quero tomar ceia. Eu falei: tomar ceia por quê? Você não está pronto para tomar ceia? Eu falei: sim. E aí eu fiquei 6 meses sem ceia. E eu liguei para o pastor Wagner e falei: pastor, estou precisando tomar ceia, eu não tomei ceia, mas meu coração não está bem para tomar ceia. Porque eu estou muito triste. E eu não quero entregar isso no altar. E o Senhor falou para mim assim: quando você não vai estar triste dentro da minha casa? Porque você faz a minha vontade. E toda vez que eu levanto para fazer a minha vontade, você vai ter que viver a sua salvação lutando. E aí o pastor falou que ia levar a ceia lá no salão, né, pastor? Mas Deus não deixou. E ficou 4 meses para a gente tomar essa Santa Ceia. E eu deitava na cama com o meu reloginho na mão e eu olhava a pressão, irmão, baixinho. E teve um dia que minha pressão estava 7, indo já por 7 por 4, aí estava descendo por 3. Eu falei assim: vou deitar porque eu vou morrer. Irmão, é cara de pau assim mesmo, sou assim mesmo. Quem me conhece sabe. Eu falei: eu vou deitar. Estava conversando com o Kaique na cozinha. Já estava instruído, porque eu já estava de partida, pastor, mas com dignidade. E eu falei assim: meu filho, não se corrompe não. Não se corrompe não, porque é um grande chamado para a tua vida. E ali minha vista ficou toda escura, já estava querendo desmaiar. Falei: vou para a cama. Aí deitei, instruí o Kaique. Falei: tá vendo aí, né, meu filho, que a morte está passando por aqui. Irmão, a pessoa é totalmente cara de pau. E ele com o olho desse tamanho chorando, tadinho, meu tadinho. Gente, ser filho de Priscila é difícil, tá? E eu ali fui pro quarto, deitei na cama e só ouvi assim: até quando tu não vai se posicionar? Até quando? Porque ou você se posiciona, eu vou te dizer seu futuro. Porque você não é insubstituível. O teu chamado eu posso dar melhor para outra pessoa. Se você não quer, eu levanto o outro. Mas você vai deixar de ser honrado. Porque eu dou honra a quem trabalha no meu reino e prega a verdade. E naquele momento eu ouvi suar aquela voz. Falei: nossa, irmão, intimidade é essas coisas, tá? Eu falei: o senhor está pegando pesado comigo, papai. Ele: não. Porque quantas pessoas precisam ouvir a sua voz? Quantas pessoas vão entender o que eu vou falar através da sua boca, porque conhecem seu testemunho, sabem quem você foi, mas sabem o que hoje você se tornou dentro da minha casa? Ou você se posicionou de desse sepultura? E ali, irmão, rapidamente eu levantei, falei: pastor, estou indo. E fui, né, pastor? Tomei minha primeira Santa Ceia em abril
do ano passado. Abril do ano passado. E tô até hoje. Falei assim, ó, não quero me envolver. Oi, pastor, me deixa quietinha no meu canto, por favor, que eu não posso me envolver. Eu estou dolorida, estou toda em pedaços. E o pastor ali deixando até eu ver a necessidade da casa. E eu falei, eu não posso, com todo o conteúdo, deixar a casa assim, desse jeito. E eu falei, vamos, pastor, né? Pastora, vamos levantar o povo, vamos botar o povo para trabalhar. Porque às vezes, irmãos, eu me vejo como general. Hoje meu filho está na marinha e tudo que ele aprendeu dentro de casa, ele está fazendo lá. Porque tem, irmãos, cada um tem um chamado diferente. Talvez o meu seja para exortar, o seu seja para passar o bálsamo. Porque para você curar uma ferida, primeiro você tem que arrancar a casca. Às vezes, atrás da ferida está cheia de luz. Como é que vai curar daquele jeito? Vem um, arranca a casca da ferida, vem outro, passa o bálsamo. E vem outro e bala para curar, levanta. Aleluia. Qual é o teu chamado? Será que você vai precisar passar pela verdade ou pela consequência? Vai entregar no altar aquilo que você precisa, as suas necessidades? Senhor, eu não consigo, daqui para frente eu sou o Senhor. Quantas vezes eu vou lá no âmago do meu quarto, eu falei isso com o Senhor, Senhor, daqui para frente não dá mais. Irmãos, eu era doidão, doidona. Quando eu engravidei do Kaique, eu falei, eu não posso mais ser doida, porque é um homem que vai vir. E eu preciso me consertar, porque eu vou precisar botar esse garoto no eixo. Aí você imagina a mãe encaixaçada, o pai encaixaçado, os dois caíam para um lado e para o outro. Imagina um menino que viria para poder Deus fazer algo na vida dele. Um testemunho, porque muitas das vezes tu não entende, mas o teu filho está te observando. E quando às vezes, irmãos, eu parava e esse menino falava assim, mãe, eu vejo a vida da senhora igual dos profetas da Bíblia, a senhora só chora. Irmão, para muitos pode parecer loucura, mas para mim era um elogio. Ele estava conseguindo me comparar com aquilo que ele via na Bíblia. E eu falei, eu preciso parar de beber, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de dançar, eu preciso parar de viver uma vida lá fora, como se não houvesse amanhã, todo dia bebendo. Porque uma hora ou outra ele iria me cobrar isso. E eu já vi, irmãos, eu pela graça, Deus me dá a oportunidade de ajudar muitos pais a cuidarem de filhos. E teve um momento que eu ouvi filhos falar assim, quem é você? Quem é você? Para me cobrar alguma coisa. Quem é você para falar de mim? Para me manter uma vida íntegra e me desviar do mal, da promiscuidade, se você mesmo não faz. Irmãos, eu já ouvi muitos filhos lá no meu consultório bater de frente com os pais. Fala isso. E eu tive a oportunidade, quando eu engravidei, eu ouvi aquela voz por 15 dias, não tinha feito exame. Estou te dando um filho que vai mudar o rumo da tua história. Uma mulher que não queria casamento, fugia de casamento. Porque eu tinha um exemplo de casamento na minha casa, todo destruído. Para que eu vou casar? Eu falei, eu vou subir dessa criança, vou pegar ele para mim. Aí Deus vai lá e me passa a perna. Não, você vai casar. Hoje eu ganhei irmãos, eu ganhei amigos, eu ganhei uma mãe que luta para mim. Eu falo, eu não tenho cunhado, eu tenho irmãos. Eu tenho uma mãe que cuida de mim. Eu tenho famílias, irmãos. Sabe por quê? Porque um dia eu resolvi mudar a minha história, através da minha história, muitas vidas foram alcançadas. Eu não sei o que você está pensando da tua vida hoje, mas está chegando um momento que ele está para aparecer no céu. E quando ele aparecer, ele vai falar para você o que você quer, verdade ou consequência. Aleluia. Dura a palavra, né? Vai dizer assim, versículo 17 do 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei o maná escondido.
você olha os teus sonhos, os teus projetos, e você fala assim: Senhor, eu não tenho condições. E Deus fala assim para você: eu te dou provisão. O povo que é da igreja sabe que eu passei agora de dezembro até agora. Apareceu um débito na minha empresa muito alto, do contador que não estava fazendo a contabilidade da empresa. E ali, irmãos, o débito era tão alto que para mim era impossível pagar. Para mim, ser humano, Priscila, quem conhece meu salão sabe que muitas das vezes é obra lá dentro. E o povo ainda acha que vai botar aquele lugar. O povo crente, irmão, não estou falando de macumbeiro, de ímpio, não. Eu estou falando de gente crente que se reúne em igreja para falar que lá tem espírito de demônio com magia. Sabe por quê, irmão? Porque eu não entrei no padrão de religiosidade. Eu não quis aceitar miséria na minha vida. Porque quando meu esposo não pôde, eu me levantei para segurar a minha família. E as irmãs de oração que oravam junto comigo se viraram contra mim. Só ficou uma. E hoje eu vim adorar junto com ela. Glória! Isso tem mais de 15 anos. E até hoje o meu salão é boicotado por essas mulheres de oração. Não tem medo de falar, não. Até hoje, mulheres de oração se levantam contra aquele lugar para profanar mentiras. Mas há um Deus que é justo. E esse débito chegou. E eu falei: Senhor, o que vai acontecer agora? Eu vou fechar a empresa, vou para minha casa, porque eu não tenho condições, é muito alto. Irmãos, eram muitos dígitos. E o Senhor falou assim: eu não sou dono desse lugar, você é o dono, você cuida, mas quem é o dono sou eu. Eu falei: bem, vamos embora. Irmãos, eu comecei a parcelar, para pagar, tá? Irmão, Deus começou a honrar tanto aquele lugar, né, Silvana? Que o mês de janeiro, fevereiro, já estava preparando Silvana, ó, janeiro, fevereiro e março é um mês difícil pra gente. Então, segundo você tem dezembro, porque o negócio vai ficar estreito janeiro, fevereiro e março. Irmãos, eu ganhei mais em janeiro do que eu ganhei em dezembro. Eu ganhei mais em fevereiro do que eu ganhei em janeiro. E eu ganhei mais em março do que eu ganhei em fevereiro. Irmãos, a dívida praticamente foi paga 90%. Só quem estava no monte vai entender o choro da minha alma. De você querer ajudar a casa e não poder, porque você tem outros compromissos sérios para fazer. Porque o Senhor falou para mim assim: eu te dei um hospital na Mantiqueira. Sabe quem ia entrar pessoas lá que iam se suicidar? Que dormir em túmulo de filho morto. E subir de 4 lá com a mão, com a unha na escada, porque a entidade dela ia derrubar ela da entidade da escada. E falar assim: quando eu estava para me jogar na ponte, Deus me deu interesse, eu vi. No dia de segunda-feira que eu não trabalho, Deus me incomodou dentro da minha casa e falou assim: pega seu carro e vai para o salão. E a gente está lá sentado batendo papo, daqui a pouco chega a mulher. E quando a mulher deita na minha maca, lama sai do corpo dela, irmão, isso é, olho, vento. Você sabe o que é, irmão? Monte Santo chegar naquele salão e perder um filho com câncer e falar assim: esse é o único lugar que eu me sinto segura. E essas meninas tudo vendo testemunho. Elas se converteram com mãe de santo sendo tratada dentro do meu salão. Sabe por quê? Porque eu não rejeito ninguém. A igreja está rejeitando o povo. A igreja agora virou hipócrita, porque criou na mente dela uma cultura, aleluia, que agora eles são judeus e a Bíblia vai dizer que nós vivemos a graça. Acorda, igreja. Aleluia! Tem gente querendo ser rabino, fazendo um escopo de santidade. Glória! Você hoje não pode viver o seu estilo, irmão. Não está em pecado, não é na Bíblia. Amém. Aleluia! Porque é isso que Paulo brigava. Porque os judeus queriam transformar agora o povo que estava vindo, estava migrando, agora estava aceitando Jesus. E eles começaram a pegar Paulo. Até Paulo foi preso por causa disso, por causa dos próprios judeus. E quando Paulo vai para Gálatas, Paulo fala que aquele que pervertesse esse evangelho, que até o anjo do céu seria maldito.
E no concílio de Jerusalém, há Paulo, Pedro e Tiago. João também estava. E ali eles se transformam. Quem é gentil só se abstém dos alimentos da imoralidade sexual. Tem a língua presa, tá, irmão? Então de vez em quando ela vai travar. Se abstenha de animais levantados a ídolos e moralidade sexual. Porque nem nós, que somos judeus, conseguimos segurar a carga dos 10 mandamentos. Aí agora a igreja vem achando que eles são judeus. Se há um evangelho que foi aqui escrito a preço de sangue, história da igreja. E quando você pega essa palavra, vai dizer assim, ó, te dou o quê? Um maná escondido. E vai dizer também que você vai ganhar uma pedrinha branca, escrita seu novo nome. Você lembra ali de sexta-feira? Irmãos, essa pedrinha, só quem recebia. Imagina que eu vou lá visitar a casa da Lenice, naquele tempo antigo. E eu chego lá, eu sou um hóspede que obedece às leis da casa. Sou bem obediente, cuido, zelo. A Lenice me daria, naquele tempo, uma pedrinha quebrada ao meio. Porque ela ficaria com a metade e eu ficaria com a outra. Toda vez que eu fosse visitar a cidade, eu poderia repousar, mesmo que a Lenice não estivesse. Porque se eu estivesse com a pedrinha, eu teria a chave da entrada da casa da Lenice. Você tem a chave do céu? Você tem um pedaço da pedrinha? Você está buscando por ela aqui na terra? Você prestou atenção que a palavra de Deus, ela é bem direta, não faz curva? E o novo nome que só Ele sabe, porque você tem um nome especial com Ele. Naquele dia, quando a trombeta soar e que Ele chamar, Ele vai chamar você por esse novo nome. Só Ele sabe por enquanto. Irmãos, eu não vou me demorar para falar a última, e na próxima oportunidade eu falo as outras. Sabe o que acontece na casa de Tiatira? 9:26. Quem me dá mais 10 minutinhos só para terminar? Amém? Então vamos lá. Carta de Tiatira vai dizer, versículo 18 vai dizer assim: ao anjo de Tiatira escreve essas coisas, diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, contempla com pés semelhante ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança, tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho contra ti que tolerastes essa mulher de Isabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz aos meus servos e praticam a prostituição e comem as coisas santificadas ao ídolo. Presta atenção aqui. Sabe quem foi Jezabel? Jezabel foi aquela mesma que lançou maldição contra Elias e Elias foi para a caverna. Sabe quando o espírito de Jezabel está dentro da igreja, o que acontece? O espírito de Jezabel dentro da igreja, ela cala profeta. Porque ela fala mentira, ela seduz, ela vem com sedução e com mentira, ela cala todas as profecias que estão na casa. Sabe por quê? Porque quando o sacerdote ele perde a ligação com o trono de Deus, porque o sacerdote ele faz o quê? Ele pega daqui e leva para Deus. O que o profeta faz? Pega de Deus e traz para a igreja. E Bi não segura. Sacerdote se corrompe e levanta o profeta. O profeta entrega, vai lá e Jezabel vai matar. E ela faz uma matança de profeta naquele tempo. E aí o povo acha que Jesus não estava olhando aquele tempo. Ele volta agora na carta dele, no livro de Apocalipse, escrito por João, ele fala: ó, eu tenho contra você que tolerarás. Não está falando que você aceitou. Vamos traduzir o texto. Não está falando que você aceitou. Está falando que você tolerou. Só o fato de você se calar enquanto a igreja se corrompe, você está no mesmo nível que Jezabel. Glória! Só o fato
irmão pecar, não fala nada. Tá vendo o irmão se corromper, fica quieto, bate no ombro, começa a ter cumplicidade. Você guarda o meu pecado, eu guardo o seu. Irmão, é que nada. Tá em pecado, eu mesmo pego o meu pecado, deixa eu me contar. Eu chego pro meu pastor, eu não tenho vergonha na cara não, tá, pastor? Eu falo, quando eu tô errada, pastor, ó, eu não quero não, eu sei que eu tenho que ter uma vergonha na cara. Irmão, não tem que parar com esse negócio de começar a guardar pecado dos outros. Ajuda o seu irmão a se consertar. Certa feita, o meu filho estava se corrompendo. Irmãos, eu comecei a observar o meu filho. Eu falei, opa, eu estou de olho nele. E eu deixei, irmão, deixo. Eu cheguei para ele, cuidado, se o diabo aparecer no teu quarto, eu só vou entrar quando Deus não tá. Vou te deixar você brincar com ele um pouquinho. Irmão, tarde da noite, daqui a pouco eu estou vendo um negócio meio estranho. E uma presença meio estranha. E daqui a pouco eu vejo um bicho de mais de 2 metros de altura no quarto do meu filho. E eu falei, mas por quê? Se eu falou assim, a união dele com outros está corrompendo ele. Porque estão falando para ele que ele é o homem. E o homem pode ter relação sexual aqui, ali, lá. Pode ter foto no celular. E eu só cheguei para ele e falei assim, ó, cuidado. Tu é homem, mas tu é um homem escolhido de Deus. Estou indo para a mão esquerda, no ônibus. Daqui a pouco vem um cara, passa perto do meu filho e fala assim, a minha vontade é de dar um soco na tua cara. E eu estou atrás. Irmão, quem me vê, irmão, na rua de Deus, aparece um general. Eu estou atrás com tudo. E o passou. Dizem que é louco, mas não é. Existe uma legião em cima do carro. E daqui a pouco eu subo o ônibus. E o carro dele vai na frente. Eu subo o ônibus e o Kaique fica por último. E quando eu subi, eu sentei na primeira cadeira. O cara que disseram que era louco pagou passagem e já entrou indo para cima do meu filho. Quando eu olhei, eu falei, Satanás, cai agora em nome de Jesus. E gritei, Kaique, cadê o nome de Jesus? Hoje ele aprendeu, irmãos, o que é o nome de Jesus. E o Carlos Henrique olhou para mim e falou assim, mãe, foi só a senhora falar o nome de Jesus. Irmãos, ele partiu para essa. Na hora eu falei, cadê o nome de Jesus? Satanás, eu te repreendo. Ele saiu da frente, foi sentar lá atrás e começou a amaldiçoar. Eu falei, daí você pode jogar o que for, que é do pé. E ele aprendeu, irmãos, o que é se posicionar, o que é estar junto com pessoas que não participam da mesma mesa que você come. E eu falei, ó, até um tempo você vai ficar. Mas vai chegar um momento, ou você volta ou te puxa a porta. Porque eu não criei filho para se corromper dentro da igreja. Ou você, pelo teu próprio pé, você volta ou eu puxo para a porta. Irmãos, quando ele voltou, hoje meu filho é marinheiro na casa do Senhor. Sonhos que a gente nunca quis sonhar. Nunca imaginou sonhar. Eu via quando esse garoto era pequeno, ele todo de branquinho saindo de um navio com um monte de marinheiro atrás. Eu não imaginava o que ele ia fazer, porque para minha percepção era impossível. Mas Deus fez porque houve posicionamento. Irmãos, aqui dentro pode até ter, porque a Bíblia vai dizer que o quê? A gente está na terra. Mas se você vê algum irmãozinho teu que está do lado se corromper, puxa ele. Chama a atenção dele, fala assim, eu quero morar com você, Maria. Eu não quero sozinho. Hoje está lá, eu tenho certeza que hoje ele deve falar de Jesus lá. Porque ele entende hoje o caminho. Quem nunca errou, irmão? Quem nunca errou? Então, meu filho, eu conheço só um que tem passado o livro, que foi Lúcia. E lá no céu se corrompeu. Eu quero te falar que a porta da graça está aberta. Eu não vou nem me prosseguir no restante, porque senão vai passar do horário e a gente tem que ir para nossas casas. Mas quem puder,
Vem para a escola dominical, irmãos. Vem aprender da parte do Senhor. E dentro desse contexto aqui vai falar sobre dois profetas ainda mentirosos, que é Balaão e Nicolau. Irmão Nicolau e Balaão, profeta que profetizou, ensinou Israel a se corromper. Ah, não tem problema não. Eu não consigo amaldiçoar, mas introduz lá a mulher para dançar bonitinho, para poder trazer essas variedades para dentro da casa, para derrubar. O povo inteiro vai se derrubar. E sabe o que Nicolau faz? Nicolau começa a se corromper, era apóstolo, era diácono da casa do Senhor, começa a se corromper. É o Papai Noel que hoje, muitas das vezes, a sociedade, a cultura colocou ele como símbolo do Natal, que pegava a mulher dele para se prostituir com os outros homens, irmãos. É esse hoje o símbolo do Natal que muitas das vezes a gente vê aí educando as nossas crianças com um saco de presente nas costas. Aquele saco de presente, irmão, era saco para seduzir crianças, meninas. E é isso hoje que a cultura quer. Ela quer introduzir devagarinho dentro da religião, da nossa religião, costumes pagãos. Sabe por quê? Porque você pode até não adorar diretamente e falar assim, ô demônio, tu vai adorar. Mas se ela te enganar, você vai colocar dentro da tua casa a árvorezinha lá do bosque, que é o postinho que a Bíblia fala. Tá lá, todo ano ela entra nas nossas casas, do dia 9 de novembro até 2 de janeiro, né? É 3, 6 e 6. Aí fica lá os demônios abertos na sua casa para consultar a hora. E por causa da falta de conhecimento, o povo de Deus está se corrompendo. Então eu queria convidar você para estar juntamente com a gente na escola dominical. Participa, venha conhecer, educa teus filhos na verdade. Porque todas essas igrejas aqui tinham um Deus que já não era. Quem é o Deus da nossa? Agora vem a Páscoa. Quem é o Deus da Páscoa? É isso. Que é, né, Samíramis, que já mudou de nome 300 vezes na Bíblia, Astarte, Astarote, Diana, de Éfeso. Ela vem aí com o ovinho da Páscoa. E realmente a Páscoa que a gente vive não é essa Páscoa que eles vivem. Então começa a observar o que tem sido feito, irmãos, a tua vida como cristão. Verdade ou consequência? Às vezes nossos filhos estão doentes, a gente não sabe por quê. A gente agora está deixando nossos filhos ser educados pelo telefone, pelas músicas de TikTok, e a gente cada dia mais está perdendo os nossos filhos. Cada dia mais a gente está deixando passar, deixando de educar, para a televisão educar, para a cultura educar, para o governo educar. Amanhã a gente perde. Então cuidado, se posiciona hoje para que amanhã você não sofra as consequências. E pega em casa, quando você chegar, termina de ler essa carta, vê quantas coisas maravilhosas o Senhor apresentou à sua vida. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Isaías 53, aleluia. Versículo 1 vai falar assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço santo do Senhor. Ele foi espoteado, caluniado, mas ele